Pessoal, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida de alguns investidores que, vez por outra, me questionam quais as duas melhores opções de fundos imobiliários de base 10 de tijolo para se investir no momento, entre as opções que temos disponível. E é exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Dois fundos imobiliários, base 10, de tijolo de segmentos diferentes, que pelo menos na minha visão, são os melhores para se investir no momento. Porém, pessoal, isso não quer dizer que eles são os melhores do segmento deles. Tem outros fundos sim muito melhores, porém são de base 100. E eu sei que a realidade de cada investidor é diferente. Tem alguns que têm condições de pagar aí mais de R$ 100 em algum fundo imobiliário de tijolo, e já outros não têm a mesma condição. Por esse motivo que preferem os fundos imobiliários de base 10. Porém, assim como você tem que ser seletivo ao escolher fundos imobiliários de base 100 para se investir, o mesmo tem que acontecer com os fundos imobiliários de base 10. Nem todos os fundos de tijolo base 10 que temos disponível atualmente são bons, e tem alguns bem arriscados devido à alavancagem, e gestoras que não fazem um bom trabalho. Porém, com esses dois fundos é diferente. Então, se você gosta de fundos imobiliários de base 10, fique comigo aí até o final desse vídeo. Então, pessoal, sem muita enrolação, já que vocês sabem que eu não sou de enrolação, vamos aqui para o primeiro fundo. É o GGRC11, ele é um fundo de logística. Atualmente ele custa aqui R$ 9,31, então está no preço muito interessante. Se compararmos com o que seria o seu valor justo, mais adiante eu vou mostrar. Seu dividend yield no momento está aqui próximo de 12% e seu P sobre VP está de 0,82. Isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo se levarmos em consideração o seu valor patrimonial. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária, que é muito importante para que você possa comprar e vender de uma maneira muito mais fácil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte: esse fundo ele conta com um pouco mais de 141 mil cotistas. Seu preço justo, no caso seu valor patrimonial por cota, seria os R$ 11,32, em comparação com o seu preço atual, que está aqui a R$ 9,31. Então, como eu mencionei, está num preço muito interessante. R$ 2,00 de diferença para o que seria o seu preço justo. Além disso, seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota. E o fundo ele tem um patrimônio atual aqui de 1,38 bilhão de reais. Aqui podemos notar o seu histórico de rendimentos pago, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, e nota-se que ele vem aumentando os seus rendimentos, né? Aos poucos, porém, vem aumentando. Aqui, pessoal, podemos ver o seu histórico de rendimentos pagos dos últimos 5 anos. Então, nota-se como ele vem aumentando no acumulado anual o rendimento que vem pagando para os seus cotistas, e tem algumas épocas aqui que ele paga um valor maior, que é devido a algum ganho de capital que ele realiza com a venda de algum ativo. Porém, como eu mencionei, de modo geral, os seus rendimentos vêm subindo no decorrer desses últimos 5 anos. Aqui no seu relatório gerencial podemos notar alguns pontos que faz do GGRC11 uma boa opção de fundo imobiliário base 10 para se investir, se você não tiver condição de investir em um fundo de logística base 100. Primeiramente, ele conta aqui com 29 imóveis, até uma quantidade maior do que alguns fundos imobiliários base 100. Além disso, ele tem uma área bruta alocável de 580 mil metros quadrados. Outro ponto a se destacar é com respeito aqui ao seu número de cotistas, como vem aumentando no decorrer dos meses. Então, todo mês ele consegue aumentar a quantidade de investidores. Isso mostra, assim, que mais e mais pessoas têm confiado aí no trabalho que a gestão tem feito. Aqui também no mapa podemos ver a localização dos seus imóveis por região do país. Então, a maioria dos seus imóveis estão localizados aqui na região sudeste do nosso país. E aqui ao lado vocês podem ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, quase todos os meses do ano ocorrem algum tipo de reajuste. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver a tipologia do GGRC11. Ele não é um fundo totalmente logístico, porém, a maioria dos seus imóveis são logísticos. Podemos considerar esse fundo como um fundo híbrido de tijolo, né? Aqui também podemos ver o ramo de atividade dos seus locatários atuais. Então, ele tem empresas aqui que atuam em vários segmentos econômicos do país. E outro ponto a se destacar também é com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, podemos notar que aproximadamente 47% dos seus contratos vencerão a partir do ano de 2030 em diante. Outro ponto também, pessoal, a se destacar é que atualmente o fundo ele não apresenta vacância física e nem financeira. Então, todos os 20 e poucos imóveis que ele tem estão totalmente ocupados. Ele também não está sofrendo nenhum tipo de calote dos seus devedores. Então, esse é um ponto muito interessante, sendo que tem outros fundos imobiliários aí, desse mesmo segmento, que atualmente apresentam algum tipo de vacância. E aqui no final a gente pode ver o nome de alguns dos seus inquilinos, no caso de todos os inquilinos, né, aliás, que ele tem. Ele tem aqui bons inquilinos: Ambev, a Santa Cruz, a Hering, a Dafit, Casas Bahia, o Açaí, a Elict
entre outras empresas. Então aqui vocês podem ver o nome de cada uma delas e também os imóveis, onde estão localizados os imóveis que atualmente eles ocupam. Como eu havia mencionado, a maioria dos seus imóveis estão aqui na região de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná. Então esse é o primeiro fundo imobiliário de base 10, que pelo menos na minha visão é uma boa opção para se investir. E o próximo fundo, pessoal, é o GARI 11. Vocês já conhecem, já falei aqui sobre ele em alguns vídeos no canal. Atualmente custando R$ 7,92, dividend yield de 13,30%, P sobre VP de 0,85, então nota-se que os dois estão com desconto, liquidez média diária próxima aqui de 5 milhões ao dia. Descendo um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo conta com 292 mil cotistas, então é um fundo que cresceu muito, especialmente de um ano e meio para cá. O valor justo seria os R$ 9,30, levando em consideração o seu valor patrimonial, último rendimento de 8 centavos aproximadamente, e valor patrimonial de 1,37 bilhão de reais. Então tem um valor muito próximo aí do GGRC11. E se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seu histórico, de rendimentos pagos. Aqui ele sempre arredonda, porém se descermos aqui, nos últimos meses, nota-se que ele veio aumentando um pouquinho os seus rendimentos. Antes ele pagava 8 centavos, por cada cota, porém veio aumentando no decorrer do ano de 2024. Seu último rendimento maior que ele havia pagado foi de 9 centavos, porém durante esse mês agora ele acabou diminuindo aqui para 8,3 centavos por cada cota. Mesmo assim, no seu preço atual, continua pagando aí mais de 1% ao mês de rentabilidade para quem investir nele nesse momento. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, mostra por qual motivo o GARI 11 é uma boa opção de fundo imobiliário base 10 de tijolo para se investir. Lembrando que ele também é um fundo híbrido, Ele tem aqui duas tipologias de imóveis que são logísticos e também de renda urbana, e atualmente ele conta aqui com 40 imóveis. Um ponto que eu gosto muito do GARI 11 é com respeito à tipologia dos seus contratos. São 100% contratos atípicos e com multa integral. Então, se o inquilino ele sair antes do tempo, ele vai ter que pagar o valor total da multa correspondente a todo o período que ele ficaria. O prazo médio de aluguéis é de aproximadamente 14 anos, então são contratos longos. Isso quer dizer que a maioria dos contratos atuais só vão vencer a partir do ano de 2039 em diante. Além disso, ele conta aqui com 7 inquilinos, que são considerados high grade por ser empresas grandes, sólidas e que dificilmente deixarão de honrar com seu compromisso de pagar o aluguel mensal para o GARI 11. Aqui também menciona que ele tem imóveis localizados em 10 estados do país. Descendo um pouquinho aqui, a gente pode ver no mapa, mais ou menos a localização desses ativos. Se destaca aqui em especial São Paulo, onde conta aqui com a maioria dos seus ativos, e também na Bahia, que atualmente conta com 4 ativos. E com respeito aos seus locatários, que eu havia mencionado, são empresas de qualidade, que atualmente são inquilinas do GARI 11, aqui vocês podem ver quais são. Temos aqui a BRF, a Elict, a Abad Souza Cruz, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a empresa Almanara e também o Grupo Carrefour. Como eu mencionei, são empresas sólidas que dificilmente deixarão de honrar o seu compromisso. E com respeito à alavancagem do GARI 11, pessoal, que muitas pessoas questionam, atualmente, seu patamar de alavancagem está aqui de 35%, porém isso é temporário. Já no próximo relatório gerencial, haverá um novo patamar de alavancagem que ficará ali próximo de 28% aproximadamente, já que um dos seus imóveis está em processo de venda. Então isso vai acabar trazendo lucro para o fundo imobiliário e também vai contribuir para diminuir a sua dívida atual. Então seu patamar de alavancagem vai ficar muito mais tranquilo e o fundo ele tem caixa suficiente para conseguir honrar os seus compromissos futuros. Então, apesar da sua alavancagem estar ali um pouco mais elevada, mas ele tem ali o dinheiro suficiente para poder pagar suas dívidas, o que traz assim uma maior tranquilidade. Então, pessoal, eu mostrei aí os dois fundos imobiliários de tijolo base 10, que pelo menos na minha opinião são os melhores para se investir no momento. Tem uma quantidade considerável de imóveis, tem bons contratos, com bons inquilinos, nenhum deles apresenta vacância física nem financeira. Então isso mostra aí que são ativos interessantes e que no decorrer do tempo podem melhorar ainda mais, trazendo assim maior segurança, maior estabilidade para quem é investidor. Beleza? Deixe aí nos comentários se você também acha que esses são os dois melhores fundos de base 10 de tijolo para se investir no momento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.